O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fica oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, com esta celebração, nós damos início ao tempo da Quaresma, ao tempo em que nós nos dedicaremos mais à oração, à penitência e à caridade. E eu gostaria de começar a homilia de hoje com a palavra de São Paulo, aqui da segunda leitura de hoje, retirada da carta aos Coríntios, da segunda carta aos Coríntios. Irmãos, somos embaixadores de Cristo e é Deus mesmo que exorta através de nós. São Paulo, então, como ministro de Cristo, como embaixador de Cristo, como representante de Cristo, ele diz que aquilo que ele está falando é Deus mesmo quem está falando. E a igreja escolhe este texto para hoje. Isto é, para que nós ouçamos esta palavra como palavra de Deus e ouçamos inclusive a palavra do ministro de Deus como palavra de Deus. Pois bem, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Então São Paulo aqui ele coloca esta ênfase. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos. Mais abaixo, ele vai dizer, ele vai usar novamente uma ênfase semelhante. Como colaboradores, como embaixadores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus. E a igreja coloca esta palavra para nós no início desta Quaresma. Por quê? Porque, meus santos, existe a possibilidade de os 40 dias se passarem e nós perdermos, isto é, nós não nos deixarmos reconciliar com Deus e nós perdermos, nós recebermos em vão, inocuamente, sem efeito algum, a graça de Deus. Deus nos concederá
Deus derramará muitas graças sobre nós neste tempo da quaresma e graças mais generosas. Mas se o nosso coração não estiver aberto para receber, se a nossa alma não estiver predisposta a receber estas graças, elas serão derramadas em vão, elas serão perdidas. Por isso que na primeira leitura de hoje, nós ouvimos aqui, no versículo 12 e 13, rasgai o coração e não as vestes, e voltai para mim com todo o vosso coração. Então precisamos, meus santos, nos voltar para Deus, usar este tempo da quaresma, aproveitar este tempo da quaresma para que nós nos aproximemos de Deus. Esta é a finalidade. E a igreja coloca para nós esses remédios: a oração, a penitência e a caridade. Remédios estes que são sempre necessários e adequados para toda a nossa vida, mas no tempo da quaresma, mais do que nunca. Então nós iremos rezar mais, nós iremos fazer mais penitência, nós iremos fazer mais caridade, de modo que é adequado que nós nos perguntemos: que propósitos nós nos predispomos, nós escolhemos para fazer durante esta quaresma? Já pensou? Isto é, um propósito penitencial, algo que de verdade custe, algo de verdade que exercite a sua vontade, algo que de verdade sacrifique você, levando a renunciar ou a fazer aquilo que contraria o seu homem velho. E você vai oferecer isso a nosso Senhor como uma prática quaresmal. Então pode ser acordar mais cedo para fazer alguma oração. Se possível, eu sempre digo que a melhor penitência da quaresma, se você não faz, é acordar cedo para vir à missa. Porque você vai ouvir a palavra de Deus, você vai, se necessário for, você vai receber o perdão de Deus na confissão, você vai receber a Eucaristia. Então, se você não faz a missa diária, e se lhe é possível fazer, faça esta penitência. Durante a quaresma, então, você vai acordar mais cedo, você vai dormir menos, mas por um propósito maior. Porque eu quero amar a Deus, eu quero vencer o homem velho, eu quero abandonar aquilo que não é do agrado de nosso Senhor. Eu quero ser mais semelhante a Cristo. Mas podem ser outros propósitos, mas que de verdade lhe custa. Então você pode, sem nenhum problema. Você vai dizer que durante a quaresma você não vai consumir café, você não vai consumir nada com açúcar, mas sempre com este objetivo. Isto é, qual é o seu objetivo? De você se unir a Cristo, de você vencer os seus pecados. Você durante a quaresma, você vai dormir no chão, ou pelo menos alguns dias na semana, você vai jejuar. Hoje já é dia de jejum e abstinência, mas em outros dias também você vai oferecer na quarta e na sexta, todas as quartas e todas as sextas, você vai fazer um pequeno jejum. Você vai rezar mais, você não reza o terço, você vai rezar o terço, você já reza o terço, você vai rezar 2 terços, você vai pegar um livro de espiritualidade, a oração de Santo Afonso Maria de Ligório, a prática do amor a Jesus Cristo, de Santo Afonso Maria de Ligório, a imitação de Cristo, a Sagrada Escritura. Você vai ler todos os dias para se unir a nosso Senhor, porque o seu objetivo, isto é fazer mais oração, fazer mais penitência, fazer mais caridade. Você vai, dentro das suas possibilidades, procurar, se lhe for possível, ajudar alguém, uma pessoa mais pobre.
Você vai ajudar com as suas orações, rezar mais intensamente pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório. É caridade. Você vai se reconciliar com um familiar, com alguém com quem você não tem convivido bem. É caridade. Mas lembremos-nos, meus santos, o seu jejum, o acordar cedo, o banho frio, o dormir no chão, eles têm uma finalidade. Sempre deve estar ali. Para que eu estou fazendo estes propósitos quaresmais? Para que você está rezando mais um terço na quaresma? Para que você vai deixar de comer, jejuar? Vai deixar de comer na quarta e na sexta-feira. Lembremos-nos, a penitência não tem um fim em si mesma. A finalidade da penitência não é fazer penitência. Aí você passa os 40 dias da quaresma fazendo penitências rigorosas, mas com um coração velho, com um coração mau, falando mal das pessoas, trazendo rancor, traindo a sua esposa, traindo o seu marido, sendo mal educado, não procurando ser humilde, olhando pornografia. Mas você está fazendo as suas penitências quaresmais, mas de nada adianta. A penitência, repito, não tem uma finalidade em si mesma, ela é um meio para atingir um fim. Qual é a finalidade da penitência? Mudar o meu coração. Qual é a finalidade de eu rezar mais, de eu fazer jejum, de eu praticar obras de caridade? É mudar a minha vida. É tornar o meu coração mais semelhante ao coração de nosso Senhor. Então percebe? Nós iremos passar estes dias penitenciais, esses dias quaresmais, tendo como finalidade o quê? Eu preciso me configurar mais a Cristo. Eu preciso vencer alguns pecados, vícios, limitações da minha vida. Então cada um aqui também pode, além de escolher as penitências, que eu não aconselho mais do que 2 ou 3, isto é, você vai escolher 2 ou 3 e que você as tome como um propósito. Não faça uma promessa, que se você promete e não cumpre, você já cai em pecado mortal. Então tome como um propósito. Propósito a que você vai de verdade se dedicar. Mas como um propósito, 2 ou 3 no máximo. Mas ao mesmo tempo você vai direcionar a 2 vícios seus. Há 2 realidades que têm sido ocasião de pecado na sua vida. Há 2 pontos de semelhança com Cristo. Aquilo que faz você não parecido com Cristo e contra o qual você vai lutar. Você vai combater durante o tempo da quaresma. Aí sim, esta penitência, esta oração e esta caridade serão agradáveis a Deus. Por quê? Porque você não está vivendo-as farisaicamente. Os fariseus também, eles faziam jejum, eles faziam algumas penitências, eles faziam longas orações, mas eles faziam aquilo com o desejo de se converter, de viver profundamente a vontade de Deus. Não! Eles faziam aquilo apenas por fazer e facilmente se desvirtuaram. Eles começaram a fazer para serem vistos. O evangelho de hoje, quando jejuardes, nada de ficar com a cara triste. Quem tem que saber que eu estou jejuando é Deus. Quando você rezar, entre no quarto e faça a sua oração. Isto é, faça a sua oração no escondimento. Faça a oração para agradar a Deus. Não para que os homens vejam como eu sou santo, como eu sou piedoso, como eu sou orante. Quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Isto é, faça aos olhos de Deus,
para agradar a Deus. Mas se você perdeu essa finalidade sobrenatural, você se fixa na obra em si. E quando você se desliga de Deus, você vai desvirtuar a obra em si. Primeiramente, você começa a fazer jejum simplesmente porque você fez o propósito de na quaresma jejuar. Mas como aquele propósito está desligado de Deus, daqui a pouco você começa a colocar finalidades más, finalidades erradas naquele propósito que não estava ligado a Deus. Aí você começa a jejuar, a mostrar que é santo, para mostrar que é progredido. E aí você não só não progride na oração, como aquele ato se torna uma ocasião de você regredir na vida espiritual. Então vamos lá. Vamos com generosidade, com afinco, com retidão, com perseverança, com força. Vamos escolher os nossos propósitos, mas vivê-los para que, como diz aqui, como disse a oração coleta de hoje, para que nós combatamos o espírito do mal que existe em nós. Senhor, rezei hoje, logo depois em nome do Pai, que não tem o ato penitencial, já que nós iremos fazer com a imposição das cinzas. Senhor, concedei-nos iniciar com o santo jejum este tempo de conversão, para que, auxiliados pela penitência, sejamos fortalecidos no combate contra o espírito do mal. Então nós iremos fazer o jejum de hoje e os nossos propósitos quaresmais para combater o espírito do mal que existe no nosso coração, para combater o homem velho, a mulher velha. Então é necessário que você pare e se analise. Será que você não tem se tornado cega para os próprios defeitos? Você reza, e muitos aqui, se não todos, vocês rezam em algum momento do dia, mas será que a sua oração tem modificado a sua vida? Ou você tem rezado pro forma? Você tem rezado apenas para dizer, eu rezei. Eu fiz as minhas orações no início do dia, eu fiz as minhas orações no final do dia. Que bom, ok, tá bom, parabéns. Mas a pergunta é, esta oração está modificando a sua vida? Esta oração está modificando o seu coração, o seu modo de viver? Você tem se tornado mais semelhante a Cristo? Ou você tem apenas feito estas orações, as suas penitências, mas elas têm se tornado uma finalidade em si mesmas? Você reza para rezar. Não, você reza para amar a Deus. Você reza para arrancar o pecado da sua alma. Qualquer oração que você fizer. Mas você reza para que o pecado seja arrancado da sua alma, para que os vícios sejam arrancados da sua alma, para que a preguiça seja arrancada da sua alma, para que o orgulho seja arrancado da sua alma, para que a vaidade, para que a luxúria sejam arrancados da sua alma e você possa mais livremente amar a Deus. Aí sim, essa oração é acolhida por Deus. Você faz o seu jejum você não faz o jejum simplesmente para sentir aquela dorzinha de cabeça, aquele tremor nas pernas e aquela fomezinha que fica roncando no nosso estômago. Não, meus santos, pelo amor de Deus. A finalidade do jejum não é sentir fome em si, mas você vai sentir fome para perceber como é doído passar fome. E você terá mais misericórdia com os irmãos que necessitam da sua ajuda. Você sabe o que é passar por privação. E você será mais generoso com o irmão que padece. Lembrando da palavra de Cristo, eu tive fome e me deste de comer.
Você faz jejum porque Cristo, o seu Salvador, o seu Senhor, jejuou. Ele fez jejum. E ele fez jejum por mim. Então eu vou fazer jejum para não perdê-lo. Ele fez jejum para a minha salvação. Então eu irei fazer jejum para que a salvação por ele a mim oferecida não seja perdida. Então eu quero me configurar a Cristo. Eu quero ter os mesmos sentimentos de Cristo no meu coração. Eu quero ter uma vida semelhante à dele. Então ele rezava. Eu rezo. Ele é a caridade, né? Mas ele fazia o bem. Eu quero fazer o bem também, porque eu quero ter comunhão com ele. Ele fazia penitência, eu vou fazer penitência também. É muito fácil, meus santos, fazer comunhão com Cristo, entrando na fila da comunhão, abrindo a boca e dizendo amém. Assim é fácil. Mas o Jesus que eu recebo na comunhão será, né, vivido para que eu estenda a sua presença, para que eu estenda esta comunhão no meu viver, para que eu possa dizer como São Paulo, quem sabe, com a graça de Deus, já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então percebe, é diferente. Você está ali jejuando, porque você quer fazer comunhão com nosso Senhor, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da minha vida. Então eu jejuo para viver a caridade com os meus irmãos. Eu jejuo para viver a minha caridade com Deus, para ter comunhão com Deus. Eu jejuo para fortificar essa minha vontade frouxa, essa minha vontade débil. Isto é, vem ali, eu estou jejuando e tudo parece gostoso, né? Quando a gente está jejuando, crê em Deus Pai, tudo é muito saboroso. Você olha uma bolacha creme cracker, que vontade de comer. Então você vê e você diz, não, eu não vou comer. E você pede a Deus ao mesmo tempo, seja sábio. Vamos dar uma sobrenaturalidade ao nosso jejum. E aí vem a vontade de comer aquela fruta, de comer aquele bolo, de tomar aquele café. E você diz, não, Jesus, mas fortifica a minha vontade, Senhor, para que quando o pecado se me apresentar, eu também diga não. Então você vai fortificando a sua vontade no jejum, para que esta vontade trabalhada no jejum esteja firme e forte o suficiente para combater os pecados na sua alma. Você vai e faz o propósito de exemplo de quinta para sexta você dormir no chão. E a cama passa a noite inteira chamando você, vem para cá, vem dormir aqui. E você diz, não, Jesus. E eu te ofereço, Jesus, a minha vontade tão fraca, tão débil. Eu que com tanta facilidade, Senhor, eu nego os meus propósitos. Fortifica esta vontade, Senhor, para que eu te queira acima de tudo. E para que eu negue o pecado como eu estou negando esta cama de quinta para sexta, por exemplo. Eu faço, Senhor, esta penitência porque eu te amo, mas para que eu te ame mais. Percebe? E aí sim, isso é um tempo. Agora imagine a igreja inteira, no mundo inteiro, vivendo esses propósitos quaresmais com essas motivações de romper com o pecado, de viver a caridade, de amar mais a Deus. E vivendo tudo isso, meus santos, de uma maneira escondida. Nada para mostrar para os outros. Vivendo tudo isso como quem sabe que necessita desses remédios. Isto é, eu vou fazer penitência, eu vou viver a quaresma, não porque é tempo da quaresma, mas porque eu necessito de fazer quaresma. Eu necessito de fazer penitência. Eu preciso desses remédios, e desses remédios com mais intensidade, senão eu me perderei, porque eu sou mau, eu sou pecador, eu sou doente,
Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Isto é, alguém que se reconhece pecador e necessitado de mudar de vida. Alguém que sabe, meus santos, e com isso termino a homilia de hoje, que a nossa vida é passageira e que nós precisamos viver esta quaresma como se ela fosse a primeira, a última ou a única da nossa vida. Porque de verdade nós não sabemos, sem querer tocar o terror, mas é bem provável que alguém ou algumas pessoas na próxima quaresma, neste mundo, não esteja. Nós temos aqui mais ou menos 1000 pessoas. É bem provável. E aí você pergunta, serei eu, Senhor? É provável. Então vamos viver, meus santos. Vamos viver com intensidade este tempo da quaresma que nos é concedido, porque nós não sabemos se uma outra quaresma, se uma outra oportunidade, esses remédios salutares nos serão oferecidos. Por quê? Porque nós somos pó. Lembra-te que és pó, e ao pó has de voltar. Nós iremos ouvir isso. A nossa vida é como o orvalho da manhã, que o sol quando levanta, se vai. Então vamos viver com muita generosidade, suplicar a intercessão dos nossos anjos da guarda, dos nossos santos de devoção, para que eles nos auxiliem, para que nós possamos ser obedientes a esta palavra de São Paulo. Irmãos, somos embaixadores de Cristo e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós os suplicamos, deixai-vos reconciliar, deixai-vos modificar, deixai-vos santificar. Como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Iremos agora abençoar as cinzas que serão colocadas sobre as nossas cabeças.